Boa noite, senhoras e senhores. Para você comentar notícia no Brasil, você não precisa ser um filósofo, você não precisa ser um cientista político, não precisa ser um economista, você precisa ser um comediante. Porque não tem como levar a sério as notícias. Então, olha só. Justiça Federal proíbe o quê? O assalto, o roubo, o estupro? Não. Proíbe Bolsonaro de usar o termo lepra em declarações. Essa é a preocupação da Justiça Federal nesse momento. Então o juiz proibiu, da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar o termo lepra e seus derivados. A decisão é do último sábado e vale não só para o chefe do Executivo Federal, mas para todos os representantes da União. A ordem ocorre após uma ação movida pelo MORHAN, Movimento de Integração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que, para quem não sabe, é sinônimo de lepra. Eu também não sabia. Eu sempre conheci a doença lepra por esse nome. Que eu saiba, é simplesmente um nome de uma doença, assim como qualquer outra, como gripe, como, nome de doenças, né? Não sou médico, não tô aqui pra isso. A entidade foi à justiça depois que Bolsonaro fez um discurso usando o termo lepra. Mas ele fez esse discurso, o quê? Pra ofender as pessoas que têm a doença? Né? Não. O discurso dele foi o seguinte: vocês lembram lá quem lê a Bíblia, que viu assistir o filme naquela época, na época de Cristo? Quando ele nasceu, o grande mal daquele momento era a lepra. O leproso era isolado, distância dele. Hoje em dia temos lepra também. Continua, mas o mundo não acabou naquele momento, disse o presidente em discurso realizado em Santa Catarina. O Moura alegou que a expressão lepra tem teor discriminatório e estigmatizante. Por quê? Por que tem teor discriminatório e estigmatizante? Ninguém sabe. Em relação a pessoas atingidas pela hanseníase. E por que hanseníase não tem esse mesmo teor? Não sei. Por quê? Porque eu acho que tem, porque eu acho que não tem. Agora, pessoas no Brasil estão passando fome. Pessoas no Brasil comendo osso, comendo tripas, desempregados e pagando imposto para pagar voos de classe executiva para políticos, para a família do Bolsonaro, para colocar um monte de dinheiro no bolso de político, um monte de dinheiro no bolso do Mamãe Mamei, um monte de gente mamando no imposto que nós pagamos, que eu pago, que você paga, tá? Você paga para isso aí existir. Você paga uma pessoa para tomar a decisão de proibir políticos de usar uma palavra. Então, o que é importante? O uso de palavras. Esse é o problema mais urgente que a gente tem agora, o uso de palavras. Como se uma palavra mudasse alguma coisa de uma doença, de uma condição. Como se uma palavra melhorasse a vida de alguém. Na decisão, Tenenblatt diz que ocorreu infringência à lei, porque o termo foi utilizado por Bolsonaro. O juiz também mencionou a histórica dívida. Então, olha só, um juiz... Para que você paga o salário de um juiz? Porque a gente paga. A gente paga imposto que vai para o bolso de pessoas fazerem isso, tá? De pessoas para que elas tenham essa função. Ele mencionou a histórica dívida que a sociedade tem com pessoas atingidas pela hanseníase. Qual histórica dívida? De quê? Eu tô devendo? Eu tenho que pagar quanto? E mais do que isso, os abalos psicológicos causados pelo uso de termos estigmatizantes e discriminatórios. Por que esse termo é de estigmatizante e discriminatório, né? Onde que está provado isso? Onde é que está? Qual é o estudo científico que prova isso?
Não precisa fazer não, né? Vão gastar mais dinheiro agora do meu imposto para provar que isso daí... E eu não duvido nada, né? Que tem um monte de gente se mobilizando aí para estudar isso. Não, vai estudar alguma coisa produtiva. Medicina, por exemplo. Né? Como curar essa doença. Nenhuma doença é incurável por si só. Existe sempre a possibilidade de desenvolver a tecnologia. Um dia a gente vai desenvolver tecnologias que vão curar o câncer, curar outras doenças. Como, por exemplo, nanorobótica, criar robôs do tamanho de uma célula. Que nisso ninguém se importa. A pessoa se importa com a palavra, com a palavrinha. Sendo que a palavrinha quer trocar uma palavrinha pela outra. A realidade mudou por causa disso? Não. Mesma coisa você trocar uma bandeirinha pela outra. A bandeirinha vermelhinha pela verdinha. Porque não tá mudando nada. Eu não tô vendo nada mudar. A sentença do magistrado deferiu parcialmente porque ela não aplicou multa em caso de descumprimento. Ou seja, é proibido descumprir essa regra, proibido falar o termo lepra, mas quem falar não paga multa também, é de graça. Então você pode violar a lei que é de graça. Então o que significa a lei, né? Qual é a diferença de existir ou não existir? Pessoal, é por isso que eu estou dizendo que isso daqui não é política, filosofia, economia. Isso daqui é humor. Isso daqui é um live action de idiocracia. A gente está vivendo na idiocracia, em tempo real. Isso daqui não é uma coisa para ser levada a sério. Tá? Eu não levo a sério o uso de palavras. Tá? Alguém se ofende com essas palavras. Olha, me ofendem também todo dia com muitas palavras, tá? Mas eu não quero proibir elas, entendeu? Se você se ofende com palavras, você não é a única pessoa. Também usam várias para me ofender e eu não quero proibir essas palavras. Eu não levo isso aqui a sério, tá bom? Eu levo a sério medicina, se alguém quiser curar a doença, tá? Mas isso aqui não é para ser levado a sério. A doença é transmitida por vias aéreas superiores, tosse ou espirro, por meio do convívio próximo e prolongado com a pessoa doente. A doença apresenta ainda um longo período de incubação. Agora ele está explicando o que é a doença. Então, pessoal, isso aqui, eu queria ter uma coisa melhor para comentar, mas as notícias são nesse nível. O que o nosso governo está preocupado, o que os jornais estão preocupados, o que a mídia está preocupada com esse tipo de coisa. Para vocês verem o nível das preocupações do brasileiro, das preocupações do Brasil, das preocupações do governo. É esse nível. A gente está num hospício a céu aberto. Me diz se isso daqui não é hospício a céu aberto. Não, coloque nos comentários. Não, senhor Alexandre Porto, o senhor está errado. Não precisa me chamar de senhor. De onde eu tirei isso? Não, Alexandre Porto, você está errado. Estamos numa sociedade, sim, saudável e mentalmente saudável. Não é um hospício a céu aberto as pessoas se preocuparem, darem prioridade para uma palavra que literalmente significa uma doença e que foi usada e que todos usam assim e que eu nem sabia que existia um outro nome, tá? Não estudei medicina, não me culpem, nunca quis ser médico. Me diz se isso daqui é razoável. Me diz se não existe uma preocupação mais importante do que isso. Certo? Ou eu que tô louco, igual a Borghetti, né? Eu tô louco. Eu sou louco, né? Não sei, me comente aqui nos comentários. Se for eu que tô louco, se isso aqui for muito razoável, muito inteligente, muito importante, eu vou lá me internar agora no hospício, tá? Pode ser que seja eu, né? Então me explica, tá bom? Me explica aqui nos comentários. Bom, se você quiser um conteúdo de inteligente, filosófico, econômico, ético, coisas que nem se passa na cabeça do jornal, né, que publica um negócio desse, essas pessoas não devem nem saber o que significa essas palavras.
economia, ética, filosofia, teoria econômica, teoria monetária, teoria de... né? Não. A pessoa entende assim, Bolsonaro escorregou na casca de banana e caiu em cima da bolsa de cocô e explodiu diarreia para todos os lados. Então aí sai no jornal. Isso sai no jornal. Agora, o que é ético, o que é economicamente correto, o que é eticamente correto, isso você nem sabe o que significa isso, né? O jornal não sabe, muito menos quem lê o jornal, né? Então, pessoal, se vocês quiserem saber conteúdos de qualidade, tornem-se membros do canal. Se vocês quiserem apoiar esse canal para que ele continue com toda a força em frente, construindo assim uma arca de Noé para navegar nos oceanos de esgoto. Então, torne-se membro do canal. Cada membro é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.